Podemos? Sim. Bom dia, então, a todos e a todas. Estamos hoje no nosso terceiro encontro, não é? Então, é muito bom estar aqui com todos vocês. Eu falo bom dia, mas pode ser que você assista à tarde ou à noite. Então, de qualquer forma, sinta-se bem-vindo ao nosso encontro e que você possa refletir sobre o que nós vamos conversar hoje. Então, nós iniciamos a nossa formação profissional. Você pode passar, Marina? E eu vou fazer um rápido, né, uma rápida lembrança da nossa aula passada, né, que foi sobre comunicação. Vocês lembram? Que a comunicação ela é muito importante no ambiente de trabalho e na nossa vida também, não é? Às vezes a gente comunica alguma coisa, olhem o desenho aí, né? E ela chega lá do outro lado de uma forma diferente, ou maior, ou menor, ou distorcida, né? Então, ou a informação chega realmente como deve ser. Por quê? Porque nós temos quem passa a informação e quem recebe a informação. E muitas emoções, sentimentos estão envolvidos aí nesse caminho. Olha aí o amontoado aí, né, de caminho que segue a nossa comunicação. Então, eu coloquei aqui que a comunicação é um desafio, porque ela envolve emoções. Vocês imaginem que a comunicação é um desafio com o nosso companheiro, esposo, esposa, filhos, né? Já muitas vezes se torna um desafio. Imagina no ambiente de trabalho. Então, a comunicação do ambiente de trabalho, ela necessita um olhar diferenciado. Por quê? Porque é um ambiente diferenciado, não é? É um ambiente que nós vamos para o quê? Para produzir, né? Nós temos meta, né? Nós temos objetivos no nosso ambiente de trabalho. Isso faz com que a gente necessite de uma comunicação diferente. E é esse o nosso assunto. Vamos lá, Marina? Então, continuando, relembrando, né, a nossa aula passada, desde a nossa primeira aula, eu uso essa escultura do Bob Kerr, e eu gosto muito dela, e sempre vou utilizar para que a gente possa ter na memória que a nossa formação vai se constituindo, cada um vai se constituindo enquanto humano. Né? Então, a formação, por melhor que seja o professor, por melhor que seja o pai, a mãe, o tio, né? Por melhor que seja todo o apoio que você tem, você precisa ter o esforço para poder se formar. Então, nessa escultura, o que se tem? Né? Uma escultura de bronze, e tem um homem que está se esculpindo, né? Ele está se formando, se constituindo enquanto humano. E isso lembra muito a nossa formação. Então, a nossa formação vem com o conhecimento escolar, vem com os conhecimentos que nós vamos tendo a partir dos cursos, vem também a partir da nossa observação, das nossas experiências, e principalmente a partir da nossa vontade, né? Então, eu preciso ter vontade de me formar, eu preciso ter persistência, eu preciso ter constância para que eu possa cada vez mais ter um conhecimento maior. Então, vocês imaginem que muitas vezes nós trabalhamos 44 horas semanais e ainda temos que ir no horário que a gente tem livre para uma escola, para um curso. Por quê? Porque é um trabalho a mais, né? É uma vontade, e essa formação cabe a cada um resolver e fazer da sua melhor forma possível. Então, na aula passada, nós vimos as características do ambiente de trabalho. Então, quais são as características de um ambiente de trabalho? Primeiro, nós vimos a competição. Por quê? Porque o ambiente de trabalho está voltado ao resultado, à meta e à produção. Também vimos a colaboração, uma equipe, né, que precisa estar afinada, né? Todos precisam realmente estar trabalhando com uma meta,
com um objetivo. E o terceiro ponto que nós vemos foi a hierarquia, onde precisamos ter os papéis bem definidos dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, né, dentro do local de trabalho. Então, a partir dessas 3 características, nós vamos dar continuidade hoje para as estratégias para uma comunicação plena, para uma comunicação consciente. Você pode continuar, Marina? Então, vimos que o ambiente de trabalho, ele exige uma comunicação diferenciada, né? Por quê? Porque a gente não vai para o trabalho como se a gente fosse para uma casa de amigos ou se a gente fosse para um parque, né? Nós temos uma função no trabalho. Isso faz com que a nossa comunicação, a nossa ação seja diferenciada. Para que ela seja diferenciada, a gente precisa ter uma consciência maior das nossas ações. Então, eu coloco aqui algumas questões que causam dificuldade no ambiente de trabalho. E eu falo para vocês, um dos maiores desafios no ambiente do trabalho é você não saber o que precisa ser feito. São os papéis não estarem definidos, né? Então, você precisa saber qual é o seu papel, o que precisa ser feito, quem é responsável por fazer o quê, qual é a minha responsabilidade, quem é responsável, né, por fazer aquela atividade, aquele trabalho e apresentar determinado resultado. Quando não se tem clareza do que precisa ser feito, há exatamente aquele emaranhado na comunicação. Ninguém sabe o que, ninguém sabe o que precisa apresentar, o que precisa ser feito. Então, as tarefas precisam estar muito bem definidas e os resultados também. Eu preciso saber que resultado eu preciso apresentar. Ah, tá certo. Só que eu não sei qual é a minha atividade. O que eu preciso fazer? Eu sou responsável por quê? O que eu preciso apresentar? Quando a gente não sabe qual é o nosso papel dentro do nosso trabalho, a gente precisa também nos comunicar e buscar, né, o responsável por nós, o chefe imediato, o gerente, e questioná-lo, né? Buscar, comunicar, olha, eu não sei qual é o meu papel, eu não sei o que eu preciso apresentar. O que é? Né? Então, cabe a nós buscarmos, né, qual é a expectativa que se tem de nós, e cabe também, né, ao nosso chefe, ao nosso gerente, nos colocar qual é o meu papel, o que eu sou responsável a fazer. Olhem que a palavra responsável, ela traz é uma palavra que ela traz um peso, né? A responsabilidade, ela vai além daquele cumprimento de função, né? Aquela coisa feita de qualquer forma. A responsabilidade, ela traz todo um empenho, né? Ela traz todo um compromisso que eu preciso ter para que eu possa apresentar, para que eu possa entregar aquele trabalho da melhor forma possível. Ok? Então, uma dica que eu dou, para se ter uma melhor estratégia de comunicação no ambiente de trabalho, tenha claro, pergunte a você, qual é a minha responsabilidade aqui? Né? Qual é o resultado que eu tenho que apresentar? O quê? Né? E repito, caso você não sabe, busque, né, o mais rápido possível saber e responder essas perguntas. Pode ir para frente, Marina? Por que, né, isso? Por que nós precisamos saber muito claramente qual é o nosso papel? Porque senão vão ter vários culpados. Vamos constantemente atrás de culpados. Ah, porque fulano não fez isso, cicrano não fez aquilo, e a comunicação no ambiente de trabalho começa a ficar de uma forma toda imbrincada, né? Então, nós precisamos o quê?
ter responsáveis por resolver os problemas. Então, problemas vão haver? Sim, né? Mas só que eu não tenho que focar no problema, mas eu preciso de focar na solução. Olhem o que eu coloquei. Estamos sempre procurando culpados ou responsáveis para a solução. Muitas vezes perdemos muito tempo em saber quem é o culpado, por que aconteceu aquilo, e pouco tempo para a solução. Então, uma comunicação consciente, uma comunicação plena, ela precisa estar voltada para a solução. Eu vou dar um exemplo aqui da foto que nós utilizamos na aula passada, que foi num hospital, né, e estava uma equipe médica ao redor de uma mãe que estava em trabalho de parto. E aí, o que nós conversamos? A importância da equipe, de estar toda afinada, né? Porque naquela hora, cada um precisava saber da sua função. Agora, vocês imaginem se o médico precisa de um certo instrumento e não sabe quem vai entregar o instrumento. Não. Cadê? Eu preciso de uma pinça, por exemplo. Ah, não sou eu responsável pela pinça. Ah, nem sou eu. Aí, vamos parar tudo e vamos discutir aqui quem é o culpado. Não tem tempo, não é? Mas, naquele momento, eles precisam o quê? Ir para a solução. Como é que nós vamos resolver? E aí, precisa dessa proatividade. Num segundo momento, sim, cabe, né, ao chefe, aos recursos humanos, né, de uma forma buscar, né, avaliar essa questão e conversar com a pessoa de uma forma mais adequada. Mas a solução ela precisa ser o foco, ok? Passa, por favor, Marina. Isso não significa que eu não tenha emoção. Então, vamos dizer que aquela pessoa está com um problema sério e que naquele momento ela esqueceu a pinça na hora no momento do trabalho dela, na hora do parto. Com certeza ela se sentiu, ela teve emoção, ela sentiu tristeza, ficou acuada, né? Ela não precisa esconder a emoção. A emoção, ela aconteceu naquele momento. Só que o foco precisa ser na solução. Então, um ponto importante é que quando a gente for resolver isso, que seja colocado, se você não precisa esconder sua emoção, é preciso expressar o que você sentiu, mas o foco precisa ser na solução. Vou dar outro exemplo. Vamos dizer que dentro de uma hamburgueria, um pedido, né? Era um pedido, a pessoa recebeu um pedido e ao invés de entregar para o iFood, por exemplo, foi para uma mesa, houve um erro, né? E a pessoa que iria receber esse produto ficou muito brava e ligou e xingou e deu todo aquele estresse, né? Naquele momento, cabe à pessoa do telefone parar e se envolver. Quem foi que errou? O que aconteceu? Por que você errou? Ou tentar resolver, não é? Cabe o quê? Tentar resolver o mais rápido possível. Inclusive, a pessoa que errou, ela mesma pode ajudar nessa solução de uma forma muito rápida. Isso não significa que ela se sentiu chateada, né? Ela ficou chateada com ela mesma, ou então ela tinha algum problema, ou então ela estava na TPM ou discutiu com alguém. Não significa que essa emoção não interferiu no resultado do trabalho. Só que o erro aconteceu e que precisa o foco na resolução. Na hora, depois que o problema foi resolvido, na hora do diálogo, você pode colocar assim, expressar o que sentiu. Olha, naquele momento eu não estava atenta, né? Eu estou com alguns problemas, mas eu estarei mais atenta a partir de diante. Então, você não vai não enxergar a sua emoção. A emoção faz parte de todos nós. Só que a emoção, ela é a emoção, ela é um ponto, né? É uma dica. A emoção é uma dica de que eu preciso resolver algo em mim. Então, eu não posso ficar só focado naquela emoção. Ah, eu estou chateado hoje, eu estou triste, Sim, eu estou triste, mas
como é que eu vou resolver? Né? Então, não podemos, dentro do nosso ambiente de trabalho, eu estar focado só na minha emoção, mas eu preciso estar atenta à minha emoção, entender por que eu estou assim e tentar, de uma forma melhor possível, dentro das minhas condições, buscar a solução. E aí nós precisamos, aí, quando eu entro, em nos constituirmos, né? Enquanto humanos, nos constituirmos enquanto seres que estamos em evolução, porque precisamos assumir, né? Precisamos assumir, olha, realmente eu estava assim, no entanto, né, busco algo melhor. Então, precisamos assumir as nossas emoções, precisamos assumir a forma que estamos para poder, a partir daí, dar uma continuidade na nossa formação. Então, é o que eu coloquei, ó. A emoção é uma dica que algo precisa ser visto, resolvido, como a raiva, decepção, frustração, tristeza, alegria. Eu vou para o meu ambiente de trabalho com todas essas emoções, né? E não tem como esconder. No entanto, eu não posso dar mais foco às emoções do que ao trabalho que eu preciso apresentar, né? Por quê? Porque o ambiente é o que nós vimos atrás. O ambiente de trabalho é um ambiente que exige produtividade, né? Que temos meta. Eu sei o que eu preciso fazer e eu sei o que eu preciso apresentar. Dessa forma, eu preciso comprometer-me com a solução. E isso é muito doloroso, é o que nós conversamos. É doloroso por quê? Porque muitas vezes a gente nem assume, né, a nossa emoção. Então, é importante, sim, assumir, olha, fulano, eu realmente hoje não estou num bom dia, no entanto, eu vou estar mais atento, né? Muitas vezes, há uma prática em alguns trabalhos, quando as pessoas chegam e não se sentem muito bem, tem como se fosse um check-in, né, que você coloca o rostinho de como você está se sentindo naquele dia. E aí as pessoas já veem aquilo e já falam, nossa, eu vou estar mais atenta com aquela pessoa, né? Por quê? Porque a gente sabe que a emoção relaciona, né? Está relacionada com a nossa comunicação. No entanto, precisamos estar atentos. Por isso que é muito doloroso essa formação profissional. A formação profissional, ela exige consciência, né? A comunicação, ela exige uma consciência, ela exige calma. Por isso que eu coloquei dentro dos pontos lá da formação a espiritualidade. É exatamente essa hora que eu preciso respirar um pouquinho, buscar, né, sair daquele ambiente para poder me acalmar e seguir, né, o dia. Porque desafios todos nós temos. Ok? Passa para frente, Marina. E aí eu trago para vocês uma música, quem não conhece essa música, eu peço para que vocês escutem quando tiver um tempo, e para mim são palavras muito interessantes do Gilberto Gil. E o nome da letra, o nome da música é Drão, né? Foi escrita e é cantada por Gilberto Gil. E ele fala o seguinte: Drão, o amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão, tem que morrer para germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão nossa semeadura. Por que eu identifico isso com a nossa conversa de hoje? Exatamente porque nós estamos em construção. A comunicação no ambiente de trabalho, ela não é fácil, é o que eu coloquei lá no início. Muitas vezes ela se imbrica, não só no ambiente de trabalho, mas também nas nossas relações afetivas, nas nossas relações familiares, né? Então, é uma semente que precisa desabrochar. E para ela desabrochar, eu preciso estar atenta. Como é que está a minha comunicação? Né? Como estão os meus sentimentos? O que eu preciso melhorar? Né? Então, uma coisa está relacionada à outra, mas eu só vou conseguir me observar a partir do momento que eu também quero me observar, que eu também quero crescer. Né? Esse diálogo que essa afirmação que muitas pessoas têm, eu nasci assim, eu morri assim, sabemos que não é dessa forma. Nós estamos em constante evolução, né? Nós estamos em constante evolução.
E essa evolução nos exige movimento, nos exige ação, né? Então, precisamos ter objetivos, precisamos ter meta. Por isso que ele coloca um grão que vai crescendo, mas ele, para crescer, ele precisa ser semeado. Quem poderá fazer aquele amor morrer nossa caminhadura? Dura caminhada pela estrada escura. Nossa caminhada é dura? Sim, né? Muitas vezes pela estrada escura, mas precisamos dessa forma nos fortalecer, né? Então, esses momentos que aqui estamos são momentos que podemos ter de fortaleza, de escutar uma palavra. Com certeza eu não vou lembrar de tudo, mas pode ser uma palavra só que naquele momento faça eu parar e dar uma respirada. Drão, não pense na separação, não despedace o coração. O verdadeiro amor é vão. Estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Olhem que nós vamos nos constituindo. Lembram da escultura que eu trouxe para vocês? Vamos nos constituindo. Quando eu preparei esse encontro aqui, eu também estou me fortalecendo para a minha comunicação dentro do meu ambiente de trabalho, que não é fácil, né? Então, como eu agradeço estar estudando, estar refletindo sobre isso para que eu possa me constituir cada vez melhor. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura, cama de tatame pela vida fora? Quer dizer, não é uma cama, como é a cama de tatame, né, do judô, é aquela cama dura, né? Que a pessoa, dentro da luta, toda hora está caindo ali. Ela cai de costas, mas ela levanta. Ela cai, mas ela levanta. Ela cai, mas ela levanta. Então, a cama de tatame é exatamente essa cama, né? Que é a nossa vida, né? Mas é uma cama que ela é dura, mas, ao mesmo tempo, ela consegue segurar a nossa queda. Mas a gente precisa dessa vontade para se levantar. Drão, os meninos são todos sãos, os pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão, não há o que perdoar. Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão, né? Quando nós trabalhamos e conversamos sobre a cooperação no ambiente de trabalho, é exatamente também trabalharmos na nossa formação essa compaixão, compreender que o outro não está num dia melhor e dar um sorriso, né? Olhar para o outro, não olhar só para si. Muitas vezes a gente está tão voltado no nosso umbigo, as nossas emoções, né? E quando trabalhamos numa equipe, é tão interessante, tão importante, e é um trabalho que precisamos ter, olhar para o outro, ter compaixão pelo outro, saber que a vida do outro também é um tatame, como a nossa vida, e que se trabalharmos juntos, com certeza, né, será muito melhor, mas será menos pesado. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Se o amor é como um grão, morre e nasce trigo, vive e morre pão. Olhem só que coisa linda, do grão, um grão de mostarda, né? Como o mestre dos mestres colocam, se tivesseis a fé de um grão de mostarda, transportaria a montanha, digaria a montanha, transporta-te daqui para ali e ela iria. Por quê? Porque um grão de semente, um grão de mostarda, ela cresce, desperta e vira uma planta maravilhosa, né? De um grão de mostarda, que é muito pequenininho, né? Então, precisamos nos desenvolver como um grão, né? E precisamos constantemente nos semear nessa caminhadura. Bom, essa é a primeira parte da aula, mas eu tenho um segundo momento de 5 minutos para vocês. Pode passar, Marina? Eu gostaria de lembrar que dia 1º de maio é dia do trabalho, né? E cai no domingo próximo. O dia do trabalho está voltado também à nossa formação, né? Porque precisamos nos constituir enquanto trabalhadores. E o Dia do Trabalho, dia 1º de maio, é uma data internacional, significa que ela é comemorada em todo o mundo. Mas por quê?
pelos ganhos que os trabalhadores estão tendo dentro da sua luta, né? A cada década, a cada ano, de tempos em tempos. Então, o que antigamente, na época da Revolução Francesa, os trabalhadores tinham, né, estavam nas fábricas 17, 19 horas por dia, e crianças trabalhavam, né? Hoje, a partir, considerando toda a luta de vários trabalhadores, hoje nós temos um regulamento, temos leis, né, que nos protegem em relação ao nosso horário de trabalho, em relação ao nosso horário de descanso. Então, o 1º de maio é um dia extremamente importante para todos nós que somos trabalhadores. Dessa forma, eu finalizo com uma aluna minha. Você pode passar, Marina? É a Dona Maria. A Dona Maria é essa senhora aí no slide que está atrás. Foi a foto que eu encontrei dela. A Dona Maria tem 77 anos. Ela chegou aqui em Brasília com 14 anos de idade para ser babá. Depois ela trabalhou como doméstica, trabalhou fazendo quentinha, lavou roupa. Ela teve vários trabalhos. E hoje o trabalho dela é ser estudante. Eu perguntei para a Dona Maria, o que é necessário para ser feliz? Porque a Dona Maria passou por vários trabalhos, por muita coisa na sua vida. E eu sempre estou muito atenta para escutar e, assim, conseguir abstrair um pouquinho da sua sabedoria. E a Dona Maria respondeu assim para mim: professora, tem que ser muito teimoso para dar certo, né? Então, eu levo essa frase para mim, porque para que a gente possa dar certo no nosso trabalho, para que a gente possa dar certo nas nossas relações, precisamos ser teimoso para o bem, né? Essa foi a forma que ela encontrou. E ela fala assim: professora, até hoje eu preciso ser teimosa para vir estudar, porque a minha família não me apoia, já fala que eu estou velha e fala: mãe, para que a senhora vai para a escola? A senhora não precisa mais, a senhora não tem mais o que aprender. E ela fala: professora, o que faz eu viver hoje é vir para a escola, né? Então, até hoje a Dona Maria trabalha e junto comigo, e eu tenho o maior prazer com isso. Então, eu quero desejar a todos vocês, né, um ótimo dia para todos nós, um ótimo dia do trabalho, que vem aí no dia 1º, e que vocês possam, que todos nós possamos buscar essa formação constante, com vontade, né, com perseverança e constância. Ok? Era isso que eu queria falar para vocês. Se alguém gostaria de falar alguma coisa, Joyce, Caliene, Mike, Rony, Suzane, Claudiane, agradeço a todos vocês por estarem aqui, né? E deixo livre o repasso para a Marina. Marina, está ouvindo? Muito bom, excelente.